Amém. É no nosso Deus que nós confiamos, né, irmãos? É porque Ele tem cuidado de nós. Aqui estamos nesta manhã, representando a sua graça, né? A graça de Deus é representado em tudo que Ele tem feito por nós. Talvez nós não tenhamos ideia, mas com certeza Ele nos ajudou a vencer para estar aqui na igreja, para estar juntos louvando o seu santo nome e com o coração pronto para ouvir a sua palavra. Saibam disso, que nesta era, principalmente, esta era terrível, cada vez que você vem à igreja é uma batalha grande que você venceu. Porque o inimigo, com certeza, ele está ocupado em atrapalhar a sua vinda à igreja. Nesta era, principalmente, cheia de tantos problemas, cheia de tantas coisas, o inimigo, ele procura impedir a sua vinda à igreja, porque ele sabe que cada vez que você ouve a palavra do Senhor, mais a fé aumenta em seu coração. Não é o que está escrito? Que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E cada vez que você tem mais fé, mais ele está derrotado na sua vida. E o inimigo, ele não quer, ele quer ganhar terreno. Mas cada vez que você vem à igreja, ele perde terreno. E a derrota dele é certa através do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, né? Então, graças a Deus por tudo. Desde já agradeço aos irmãos o voto de confiança. O pastor Marcos, ele ligou para mim e disse que realizou domingo, faz 8 dias hoje, né? Uma votação para saber dos irmãos se estavam em seu coração me aceitar como seu pastor. Assim como no casamento é perguntado, né? É do seu coração você aceitar esse homem como seu marido, porque na realidade a igreja ela é representada como uma mulher na Bíblia e o pastor é um marido substituto até que venha o nosso marido real, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas o pastor, ele representa na igreja um esposo. E então, nós estamos noivos. Já foi dada a palavra, né? E a noiva aceitou e agora só falta que marque o dia do casamento. E ele disse que assim que estiver no tempo certo, ele vai marcar um dia para fazer aqui uma oficialização. Mas desde já eu agradeço a confiança dos irmãos e vou me dedicar o máximo de mim, buscando a Deus para que Ele me ajude e eu possa de alguma maneira ajudar vocês a crescer em Cristo Jesus, a cada dia se aproximar mais de Deus. É esse o desejo do meu coração e peço que vocês orem por mim, orem pela minha família, para que Deus possa nos abençoar e a gente abençoar uns aos outros enquanto caminhamos aqui nessa terra e aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nessa manhã temos a visita do nosso irmão Edilson. Quantos conhecem o irmão Edilson? A irmã Rosemary, o irmão Ilquias, né? O irmão Edilson é lá de Jaboatão, né? Ele mora em Jaboatão. Ele está nos visitando hoje e eu creio que a igreja dá boas-vindas ao irmão Edilson, né? Amém. Deus abençoe, irmão Edilson. Então vamos, irmãos, nesse momento, ler a palavra do Senhor para essa escola dominical. Vou tentar me esforçar para fazer uma escola dominical. Por que eu digo isso? Porque toda vez que eu estou ensinando, porque a escola é um ensinamento, mas quando eu me pego eu já estou pregando. Mas aí tudo está na mão de Deus, né? Nós temos que seguir os passos do Senhor. Mas eu vou me esforçar para ser uma escola de ensinamento, irmãos. Vamos ler primeiro em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6 diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte
na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Vamos ler agora em Apocalipse 13 também. A partir do verso 11, Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, para que recebera em uma imagem a besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, amado e bendito, te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra santa, a qual nós temos aberto nesta manhã, nós temos lido a tua palavra, meu Deus, e nós necessitamos da revelação da tua palavra em nossos corações, Senhor, e entendemos, ó Pai, que só o teu Espírito Santo, Pai, pode nos dar essa revelação. A cada um individualmente, dependemos do teu Espírito Santo, meu Deus. Por isso nós te pedimos perdão nesse momento, pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados. Limpa o nosso coração, meu Deus. Afasta de nós todos os pensamentos errados, Pai, para que o teu Espírito Santo possa se aproximar da nossa vida, nos dando este gozo inefável, Senhor, a doçura do teu Espírito Santo, o entendimento correto da tua palavra. Nós desejamos e precisamos disto, Senhor, e nós te pedimos humildemente, perdoa-nos, Senhor, limpa nosso coração e habita nele, ó Pai, para que possamos ser abençoados mais uma vez nesta manhã, Senhor. Tudo entregamos em tuas mãos e confiamos no teu amor, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos, para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar um tema salvos da morte. Salvos da morte, né? Quando eu era jovem, eu ficava pensando, como é que Jesus morreu há 2000 anos atrás lá na cruz e me salvou hoje da morte? Eu pensava isso, ficava tentando entender as coisas, né? E eu creio que todo ser humano, ele procura entender os mistérios da parte de Deus. Ele tem sede destas coisas. E quando a nossa sede é sincera e nós buscamos a verdade para obedecer a Deus, com certeza, irmãos, Deus está interessadíssimo de revelar a sua palavra, os seus mistérios aos nossos corações. Quando nós buscamos a Deus, Ele gosta, Ele quer nos revelar, Ele quer nos preparar
Ele quer nos livrar da morte. Salvos da morte. Onde nós lemos aqui em Apocalipse 20, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, a segunda morte que a Bíblia fala, eu creio que os irmãos sabem, que é a morte onde serão lançados alguns que não creram ou que não receberam a vida, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não é verdade? Então, quando a pessoa morre aqui, ou quando o seu corpo físico é desfeito aqui dessa terra, por alguma doença, por algum acidente, de alguma forma, você não tem mais como viver aqui nessa terra, você perdeu o seu corpo, o seu veículo, para estar aqui no mundo material, então, a sua alma, o seu espírito, ele toma um corpo espiritual, semelhante a esse, mas que está em outra dimensão. Quando a pessoa morre em Cristo Jesus, ele toma um corpo celestial que está numa sexta dimensão, que é um lugar maravilhoso, muito bom, e a pessoa fica ali naquele descanso até que Deus cumpra em sua vida a promessa que ele faz a cada um, que é dar-lhe a vida aqui novamente, para viver eternamente. Mas aqueles que morrem sem Cristo, eles vão para também uma outra dimensão, não a sexta dimensão, mas uma outra dimensão onde há um tormento. Isso se chama o Hades, ou o inferno. O inferno ainda não é o lago de fogo. O inferno, ele está ardendo, mas não é que as pessoas estão dentro daquele mar de fogo e se destruindo. Elas estão ali, o profeta desta era, ele foi levado quando era jovem, ele viu uma visão do inferno e caindo naquele abismo profundo, e aquilo não tinha fim, e ele vendo aquelas pessoas gemendo, e aquele pesadelo, era um pesadelo constante que não tinha fim. É um tormento. Eu creio que cada um de nós aqui já não tivemos uma visão, eu creio que não, mas nós podemos sentir, através de, quando nós temos um pesadelo, isso são espíritos das trevas, perturbando a nossa alma, tentando nos atrapalhar, e às vezes você acorda cansado, e angustiado, agoniado. Isso é um pedacinho do que é lá no inferno, aqueles que estão sofrendo lá, nesse momento, e esse sofrimento lá é constante. Nós aqui ainda acordamos e oramos a Deus e buscamos a presença de Deus. Deus tira aquele sentimento ruim, aquela angústia, aquilo alivia a nossa alma. Mas lá não tem mais como acordar, irmãos. Se devemos acordar é aqui hoje, enquanto nós temos a oportunidade. Então lá é esse lugar de morte. Mas o inferno ainda não é o final. Assim como a sexta dimensão, digamos assim, que é uma sala de espera, o inferno também é uma sala de espera. Até que venha a ressurreição. Para os santos que morreram em Cristo e estão na sexta dimensão, haverá uma primeira ressurreição. Como nós lemos aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, nós estamos aguardando a qualquer momento ela acontecer. Quando nossos irmãos ressuscitarem, já no seu novo corpo glorificado, para viver eternamente, ainda terá um tempo aqui, diz o profeta, de uns 30 a 40 dias, quando começar essa ressurreição, quando isso começar a se dar, e então nós todos nos ajuntaremos, nós que eu digo, são os santos que ressuscitaram, que estavam na sexta dimensão, e ressuscitaram no corpo glorificado, e nós que estamos vivos, com o Espírito Santo, seremos o quê? Transformados para ter um corpo semelhante ao dos nossos irmãos que vão ressuscitar
já pronto para viver eternamente. Vocês entendem isso? Então é necessário que aquele que está vivo seja transformado pelo poder do Espírito Santo, que é o mesmo poder que levantou eles lá da morte, que ressuscitou os nossos irmãos na primeira ressurreição. Então, essa primeira ressurreição é bem-aventurado e santo. Por quê? Porque tem o Espírito Santo. Todos que vão ressuscitar na primeira ressurreição é porque aceitaram o Espírito Santo na sua vida. Por isso eles são santos. Aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? Depois que nós passarmos 3 anos e meio, depois da primeira ressurreição, nós passaremos 3 anos e meio na ceia das bodas, no casamento, na festa do casamento, que a noiva, a igreja terá com o cordeiro. Depois de 3 anos e meio, nós voltaremos com Cristo para reinar nesta terra durante 1000 anos. E os outros mortos, porque depois de 3 anos e meio, haverá a batalha do Armagedon. Vamos voltar um pouquinho para que a gente entenda. O primeiro passo, ou seja, o próximo passo que nós estamos esperando é a primeira ressurreição. Não é isso que nós estamos esperando? Porque nós estamos vindo à igreja, porque nós adoramos a Deus, para que Deus está nos preparando para que a gente faça parte dessa primeira ressurreição. Se um de nós chega a morrer com o Espírito Santo, nós ressuscitaremos logo, logo, porque a qualquer momento se dará a primeira ressurreição. Então, depois da primeira ressurreição, a noiva será arrebatada desta terra, e ainda essa terra terá um tempo de 3 anos e meio. Não é verdade? Para que esses 3 anos e meio nessa terra ainda? Para que Deus se volte agora para os judeus. Vocês estão uma classe bem treinada, né? Então, 3 anos e meio, 2 profetas, Moisés e Elias, estará chamando o povo judeus para receber o poder também da palavra que nós recebemos. E então, após 3 anos e meio, na terra haverá a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon será no término dos 3 anos e meio. É o terceiro ai do anjo que diz em Apocalipse 18, se eu não me engano. Ele disse, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Ele deu 3 ais. 2 ais já se passaram, que foi a primeira e a segunda guerra mundial. Falta o terceiro ai, que será a terceira guerra mundial. E essa terra, a Bíblia diz que virá um fogo, que vai dissolver todos os elementos dessa terra e vai purificar essa terra para que o reino de Cristo seja implantado aqui nessa terra, numa terra purificada pelo fogo. E o reino de Cristo aqui será durante 1000 anos. Quando passar 1000 anos, virá a segunda ressurreição. Quem ressuscitará na segunda ressurreição? Todo ser humano que já nasceu aqui nessa terra, ele ressuscitará ali naquela ressurreição. Todos vão receber seus corpos de volta ali. Então, nessa segunda ressurreição, será implantado o tribunal, o juízo do trono branco. Então, todo ser humano que já nasceu aqui, com exceção da noiva, porque ela já está com Cristo, não é isso, irmãos? A noiva, a Bíblia diz que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ela não vai participar no juízo como um réu. E sim, ela vai estar com Cristo julgando esta terra. Não é verdade? Não é isso que o profeta nos ensina? E Paulo também diz, não sabeis vós que há de julgar o mundo? Ou seja, quem está em Cristo, não há mais condenação. Não vai estar ali embaixo. Vai estar aqui com Cristo, de lado de Cristo, ao lado do seu Senhor, para julgar o mundo. Então, aqueles que ressuscitarão ali,
ainda haverá pessoas que escaparão desse juízo e serão salvos. Quem pode me dizer uma classe que será salva nesse juízo? As virgens nécias. Não é verdade? Elas vão ter que morrer na tribulação porque não aceitaram a mensagem da hora. Não alcançaram aquilo e ficaram... E não pense, irmãos, que a virginécia é somente algumas pessoas que estão na denominação. Não. A virginécia que está ouvindo a mensagem diretamente, mas fica guardando alguma coisa na sua vida. Não se entrega completamente a Deus. Fica escondendo talvez um pecado e fica naquela. Não dá aquela entrega total. Não crê que esse profeta é verdadeiro, que essa mensagem é verdadeira. E não se entrega de corpo, alma e espírito a essa palavra. Ele está por ali, mas depois que a igreja foi embora, é que ele vai despertar e dizer, era para eu ter crido, era para eu ter me entregado a essa mensagem. Esse também vai estar lá no meio como virginécia. Porque o profeta nos ensina isso. Alguns estão ouvindo a palavra, mas está passando por alto nas suas cabeças. Outros estão lá nas denominações que têm uma vida santificada, que luta para servir a Deus, mas não consegue aceitar a palavra completa. Quantas pessoas que eu já vi dizer, mas aquela mensagem está certa, o batismo é esse, mas ela não consegue se soltar da denominação. Ela até admira, respeita, faz tudo isso, mas não se solta, não toma uma decisão para a palavra. Então, muitos que estarão lá, até muitos serão surpreendidos. Ali estará o grupo e será julgado, e será separado as ovelhas dos bodes. Então, os ímpios que rejeitaram o amor da verdade para se salvar, eles serão condenados no juízo e serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Ali sim estará dentro de um fogo terrível para consumir a carne e também consumir a alma. O fogo de Deus é o único que pode apagar a alma ou exterminar a alma de uma vez por todas. O diabo, ele faz o quê? Ele leva a pessoa, ou ele destrói, ele pode destruir o corpo. A Bíblia diz, não temas aquele que pode destruir somente o corpo, mas aquele que além do corpo destrói também a alma. Ou seja, nós devemos temer a Deus, porque Ele é quem tem o poder supremo de todas as coisas. O diabo, ele pode destruir até seu corpo, lhe conduzindo para um vício, para uma coisa. Ele começa a lhe destruir, se você der ouvido a ele destrói seu corpo, ele acaba com você, ele acaba com a sua moral e ele encaminha sua alma para o inferno. Mas ele não pode destruir a sua alma. Só Deus, com o fogo eterno de Deus, é que pode destruir uma alma. O diabo apenas seduz a pessoa, engana ela, encaminha ela para o lago de fogo, que é para lá que ele sabe que já vai também e quer levar pessoas com ele, para que a alma seja destruída e aniquilada. Então, esta segunda morte, segundo a palavra nos diz, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Ou seja, você que tem recebido a Cristo, jamais morrerá no lago de fogo e enxofre. Você está salvo da morte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque você tem aceitado o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, a palavra. Então, Satanás, ele induz as pessoas, ou ele engana as pessoas e conduz ela para essa segunda morte, que é a aniquilação total, deixar de existir. Nós talvez não tenhamos ideia, irmãos, do que quão terrível e horrível é ser isso, deixar de existir. Mas nós podemos ter uma vaga ideia. Simplesmente está em nós, irmãos, ser alguma coisa. Todos nós queremos ser alguma coisa. Todos nós precisamos de atenção de alguém. Nós gostamos quando a pessoa chega para nós, nos dá uma atenção. Não quer dizer de você ser adorado ou receber elogios, isso não. Você se sente bem quando se alguém liga para você, irmão, como é que você está? Está bem e tal. Isso traz uma alegria, você quer ser algo, você quer existir, quer ser alguém.
Isso é algo que está em nós. Nós queremos viver e ser alguém. E nós lutamos para isso. Nós sustentamos nosso corpo aqui, trabalhando. Nós estudamos para ter um bom emprego. Tudo para que nós possamos existir. E já pensou a sua existência acabar de uma vez por toda? E você nunca mais ter memória sua? Nem nessa terra, nem no futuro, nem em lugar nenhum mais? Veja quão terrível e horrível é esse sentimento de ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Mas para ser condenado a esta morte, irmãos, é necessário que a pessoa rejeite a vida que Jesus Cristo dá. O profeta disse que a coisa mais difícil para o homem é ele ir para o inferno. Porque ele tem que lutar contra Deus. Ele tem que virar as costas para Deus, lutar contra Deus, porque Deus está interessado em salvar a todos. Talvez nós ficamos, quando eu pensava nesse assunto, eu digo, mas Senhor, os predestinados, a noiva, ela foi predestinada por Deus, ela tem a salvação, ela receberá a salvação, mas os outros, Deus está dando a chance, está buscando para salvar as suas almas, mas eles rejeitam, eles não desejam viver no reino glorioso de Deus que está para vir. Eles rejeitam, veja o que a Bíblia diz. Em São João, no capítulo 3, diz assim, o versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está vendo, irmãos? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, mostrando sobre o sistema da morte de Satanás, que nós vamos ver agora. Mas eu quero ler primeiramente aqui, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Por que perecem? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, a salvação é oferecida a todas as pessoas. Você mesmo pode tirar isso pela sua vida. Quantos de nós não nos esforçamos, não, às vezes até brigamos com alguém para tentar mostrar uma verdade àquela pessoa? E quantos não cospem naquilo que você está dando, pisa, despreza, zomba, até o ponto de você ficar angustiado e triste de ver uma pessoa desprezar algo tão precioso, que você tem como tão precioso para você. Você vai dar a alguém, ela zomba, ela lhe critica, ela cospe naquilo, de palavras horríveis sobre aquilo. Isso entristece a sua alma, irmãos. Você, como pecador injusto, entristece a sua alma. Agora, um Deus santo e puro, que está lutando, que morreu na cruz para dar salvação, e as pessoas rejeitam a salvação de Deus, rejeitam a luz, rejeitam o amor da verdade, porque Deus sempre cumpre a sua parte, enviando o amor da verdade para nos salvar. Mas esses rejeitam. Então vem o espírito do erro. O espírito do erro é o que nós vamos ver agora, irmão. Como Deus nos salvou dessa morte. Como Ele nos tirou de todo o engano de Satanás. Nós sabemos que Satanás, desde o céu, antes mesmo de vir à terra, esta batalha, ele já começou com o seu espírito de engano, seduzindo a muitos.
Mas nós, como cristãos, nós devemos sempre permanecer ao lado da palavra do nosso Deus. Porque Ele é verdadeiro, Ele é santo e justo e Ele dá a vida. Ele é a fonte de toda a vida, irmãos. Então devemos permanecer sempre ao lado da palavra, sempre firme na palavra de Deus, independente do que aconteça nesse mundo, independente das ideias do inimigo, porque Satanás é terrível para seduzir a mente das pessoas, para enganar as pessoas e afastá-las de Deus, porque ele sabe que nesse momento, quando a pessoa se afasta de Deus, ela está entrando no sistema de morte. Não foi assim que aconteceu com Adão? Deus disse, guarde essa palavra. Eu te dou essa palavra, meu filho. Essa palavra é vida eterna para você. Se você guardar esta palavra, você terá vida eternamente. Você jamais morrerá. Você terá paz, você terá alegria, você terá bênçãos, você terá alimento. Você terá tudo. O que é, irmãos, que hoje é considerado como quando nós olhamos para um prefeito, ou um político, ou um governador, e as pessoas se admiram, digam, oh, que grande governador, que grande prefeito. Por quê? Porque ele cuida das pessoas, ele prepara um hospital, uma escola, uma coisa, todas as necessidades daquela cidade estão supridas, as ruas estão bem pavimentadas, está tudo organizado, esgoto, isso traz vida, alegria para as pessoas, ao ponto dela admirar, até o homem dizer, oh, que prefeito bom, eu voto nele de novo na outra eleição. Imagine Deus, que além de dar tudo para nós de graça, bem, fez tudo para Adão, deu tudo, alimento, deu tudo a ele, e o principal, deu a vida a ele. A vida de Adão vinha de Deus, ele estava vivo porque Deus dava tudo para ele. E Deus deu a palavra para ele guardar. Oh, irmãos, Deus deu a palavra, mas entrou Satanás com o espírito do engano para trazer a morte e para tentar destruir tudo aquilo de bom que Deus fez. Satanás, o espírito da mentira, veio através da perversão da palavra, porque a palavra era vida. E a perversão da palavra gera a morte. Isso nós podemos ver, irmãos. Eu gosto de sempre comparar, porque isso é como uma coisa automática. O engenheiro que desenhou aquele carro, ele fez toda a pecinha no lugar, ele mediu, ele estudou, ele sabe o que está fazendo. E ele calculou e botou tudo no seu lugarzinho, encaixou para lá, para cá e disse, olha, está aqui esse manual. Faça como está esse manual dizendo, trabalhe assim, digamos que um carro que nós sabemos que é falho, mas uma simples comparação para que vocês entendam. Aqui está essa palavra, eu te dou. Faça direitinho, que aí eu já estudei, já coloquei, e o carro vai andar e vai funcionar há muito tempo. Então a pessoa vai e faz exatamente como está ali e trabalha certinho com o carro. Mas aí, irmãos, vem alguém e começa, não vou tirar essa peça. O engenheiro botou aqui, mas não precisa. Tira essa. Não, pode andar de todo jeito. Ó, liga o carro de uma vez de manhã, não tem problema não. Então começa a fazer tudo diferente do que está regendo na palavra, para aquele carro ter vida. O que é que vai acontecer? Esse carro logo, logo vai encontrar a sua morte. Não vai prestar mais para nada, vai chegar ao seu fim. Assim Deus deu a receita da vida para Adão. Disse, Adão, aqui está a receita da vida. Receita essa que os médicos do mundo inteiro procuram, cientista, estuda para lá, para cá, um tentando esticar mais a vida, outro já está pensando em viver eternamente. Eu vi um estudo aí que estão fazendo, tentando estudar para fazer implante de cérebro. Para quê? Vai fazer uma clonagem daquele homem. Isso para os que têm muito dinheiro, viu, irmão? Vai fazer um clone dele, vai crescer. Quando ele estiver velhinho, já se acabando, aí tira o cérebro dele, tira o cérebro daquele corpo e bota para ver se ele fica vivo eternamente. Veja que coisa, irmão. O que é que o homem pensa na sua mente? Tentando achar a solução, porque o homem quer viver. Nós queremos viver. Mas é tão fácil, não precisa de implante, não precisa disso. Só precisa aceitar a receita da palavra da vida de Deus. Isso é que nos dá a vida eterna.
Porque foi isso que Deus deu a Adão. Adão não guardou e a morte entrou. E toda a morte que há hoje começou lá atrás. Porque começaram a desobedecer o manual da vida de Deus, que é a sua palavra. A palavra de Deus é que nos dá a vida eterna. E Adão quebrou essa palavra e o sistema da morte entrou. E desde lá Satanás tem montado o seu sistema, tem levado muitos, encaminhado muitos à morte, mas também Deus tem salvo a muitos, Deus tem trazido o seu povo, Deus tem colhido aqueles que têm aceitado a verdade e tem dado vida a eles, e eles têm vida eterna, irmãos. Quando a vida eterna entra numa pessoa, é tão certo que aquela vida eterna está dentro dela, que ela não se importa nem mais com a morte. Paulo disse, eu não me importo, para mim viver morrer é lucro e viver é ganho. Se eu não me engano a palavra, mas é isso que ele disse. Ele não tem medo mais da morte, porque ele já sabe que tem uma vida eterna, que não tem mais fim, está guardado dentro dele, ele sente isso na sua vida. É Deus salvando a nós da morte. Então, o sistema de Satanás veio e chegaria a um auge agora no final. E nós já estudamos aqui, quantos estão lembrados que a gente estudou sobre a imagem que Daniel viu, que estava dividida em 4 reinos? Estão lembrados desse estudo? A estátua que Daniel viu, ou Nabucodonosor sonhou e Daniel viu numa visão, ela tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, parte da barriga e das coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os pés embaixo era ferro misturado com barro. E o profeta nos ensina que essa imagem representa os 4 reinos que Satanás teria aqui sobre essa terra, que forçaria as pessoas ao engano, que tentaria ou que subjugaria as pessoas, e elas estariam sob o domínio daquele poder maligno de Satanás. E o primeiro reinado nós vimos que foi o reinado da Babilônia, o rei Nabucodonosor, forçando as pessoas a adorarem. Veja como Satanás, desde lá, que quer ser adorado no lugar de Deus. Então ele forçava ali, muitos eram lançados nas fornalhas ardentes, em fogo, em chamas, aos leões. Era Satanás trabalhando para forçar e subjugar as pessoas para o adorarem. Então o primeiro reino, veio o segundo reino, foi os Medo-Persas, veio o terceiro que foi o grego, e o quarto e último reino de Satanás, que estará sobre a terra, até que Cristo venha e destrua todo o seu reino. Era o reinado romano. Foi por isso que nós lemos em Apocalipse, para saber de onde foi que Jesus Cristo nos salvou da morte. Nós somos salvos da morte hoje, mas para Jesus nos salvar da morte, nós saímos da grande mentira que Satanás atingiu seu auge hoje, nessa era que nós vivemos. Porque no quarto e último reinado romano, que começou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus veio para a terra, o nosso Deus, quem estava dominando a terra era o poder romano. Estava subjugando. Ali foi quando a civilização começou até a graduar mais. Vocês sabem que a civilização é um plano de Satanás. Começou através de Caim lá desde o princípio. Toda a civilização moderna é um plano de Satanás para prender as pessoas. As pessoas estão presas, hipnotizadas por essas coisas dessa terra. Elas estão ali dentro daquele sistema, estão andando como uma grande máquina. Muitas nem sabem nem para onde vai, nem para onde vem, nem para onde vai. Estão ali emboloadas naquele meio e seguindo aquele curso desse mundo, das civilizações, das coisas. Elas estão ali dentro presas, estão hipnotizadas pelo espírito de Satanás. Mas muitos já receberam o antídoto da palavra de Deus e eles estão nesse meio, mas eles estão com os olhos acordados e bem abertos e vivificados por Deus. Eles não estão na morte. Então, esse reinado romano, ele começou, você sabia que a primeira cidade
um dos primeiros reinos que começou a trazer água para a cidade foi lá em Roma. Eles traziam água de longe, água encanada. Claro que não é como esses canos que a gente tem hoje, mas eles fizeram canais de alvenaria e traziam água. Na cidade de Roma era considerada a cidade mais limpa do mundo. Então, quando a água encanada chegou, a civilização começou a aperfeiçoar, e hoje nós temos água encanada, tem energia, tem tudo. É uma civilização moderna, mas ali opera a morte. Nessa civilização é onde está a morte de Satanás, e as pessoas estão iludidas nisso aí, e só Deus para livrar da morte uma pessoa e trazer ela à vida. Então, o reinado romano começou ainda forçando, como Nabucodonosor, como Medo-Persas e os gregos, forçando, era pela força e violência, era fornalha ardente, era leão. E o reinado romano também era assim, era um Roma pagã, imperial. Ou seja, era um reinado que adorava vários deuses. Tinha um império, tinha os imperadores, e eles forçavam, eles obrigavam as pessoas, pagavam seus impostos obrigados, estavam subjugados sobre aquele poder. É um poder, é uma besta. Quantos sabem que poder, besta significa poder? E quantos já ouviram o profeta falar isso? Besta significa poder. Então ali era a própria besta, o próprio poder de Satanás puro ali, no reinado romano, naqueles imperadores maus. Teve um que até a sua mãe assassinou. Veja que esses homens, quem é que está ungindo esses homens, esses políticos que só fazem o mal às pessoas, que só roubam, que só destrói, que só causa desilusão e tristeza às pessoas. Ou seja, é um grande ilusionismo que eles fazem, seduzindo as pessoas. Quem está por trás de tudo isso? Quem é que quer o mal do ser humano e a destruição? É o diabo, é Satanás, é o anticristo, é a besta, é esse poder do diabo que forçava. Mas depois esse poder romano, que é o último reinado de Satanás na terra, ele começou a decair. Ferido de espada, guerras. O reinado romano, irmãos, era guerra entre eles mesmos. Se você estudar o livro de história, você vai ver como foi que o Império Romano foi caindo. Ali, aquela corrupção entre eles mesmos. Aquelas montagens que eles faziam entre eles mesmos, um para destruir o outro, para dominar o poder. Era uma corrupção ali dentro mesmo de Roma. Grandes orgias entre os governantes. Homens dominados pelo pecado e pelo poder do inimigo. Então, ela começou a afundar. Ela estava ferida, essa besta, esse poder romano, esse reinado romano, estava afundando, estava caindo, já ia morrer. A Bíblia diz que era uma besta que estava com a cabeça ferida de morte. Ia morrer, ia se acabar o reinado romano. Mas a palavra de Deus já tinha dito que esse reino ia durar até o fim, quando Cristo viesse. Não é verdade? Então o que foi que ele fez para curar a ferida da sua cabeça, que era ferida de morte? Um imperador chamado Constantino, ele forjou uma conversão ao cristianismo. E ele uniu a igreja cristã nominal de Roma com o Estado. Agora existia dois poderes casados. O poder político com o poder eclesiástico. Ele juntou e fez esse casamento que é uma abominação a Deus. Deus não aceita o seu poder santo misturado com o poder imundo da política, da civilização de Satanás. Porque é somente isso que nós temos visto. É uma mentira só. É uma política suja e imunda. É por isso que no púlpito de Deus não tem direito de falar esse espírito de política. No púlpito de Deus só o Espírito Santo é que pode falar, irmãos. Eu me entristeço em ver muitas denominações, todas elas têm o mesmo espírito da mãe. Por isso que todos estão se envolvendo na política agora, até as Assembleias de Deus, todos eles se envolvendo. E chega, doutor, vem cá, fala aqui um pouquinho, trazendo homens mentirosos, muitas vezes adúlteros, e vem para o púlpito falar, e vem falar da palavra não, vem falar em política, imundícia ali. Irmãos, contaminando, misturando as coisas de Deus, mas Deus não aceita isso.
É uma abominação. Foi o diabo quem casou a igreja com a política. Por isso a igreja de Deus, ela sempre se manterá longe e fora de tudo e qualquer política que venha suja do diabo. Não quer dizer que nós não temos que cumprir a nossa obrigação com o nosso país. Com certeza nós temos que obedecer à lei, porque a Bíblia diz isso. Devemos obedecer às leis. Devemos ir lá e dar o nosso voto. Isso é cumprir a lei. Mas cada um tem o seu direito de escolha em quem desejar votar. Eu mesmo já tenho o meu direito. Meu direito é como eu tenho sempre votado. Eu não voto em nenhum deles. Mas eu não estou dizendo isso para que vocês tomem o meu exemplo. Cada um está livre. Vocês são livres nessa parte e pode escolher alguém e votar. Deus não vai lhe condenar por isso. Eu mesmo prefiro e não tenho prazer, e muito menos agora que se multiplica a corrupção, é que eu tenho prazer de votar. Não, eu irei votar para cumprir a minha parte, minha obrigação como cidadão de um país, obedecendo a lei como a Bíblia diz, mas eu só voto em branco, porque isso é um direito meu também. Eu não tenho desejo de votar. E muito menos quando é um cristão que está se envolvendo. Porque se você coloca ele ali, ele está sujeito a se contaminar com aquele espírito anticristo que está ali, de mentira e de corrupção. Então, mas vamos deixar isso um pouco de lado, e veja que este reino de Satanás, romano, ele se casou com a igreja. Misturou política e religião. E surgiu na terra a primeira igreja denominacional, que se chamava a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa foi a primeira denominação, a primeira igreja. Não é o que eles dizem? Nós somos a primeira igreja. E é verdade. Mas a primeira igreja feita pelo homem, inspirada pelo Satanás. Porque a primeira igreja de Deus nasceu no dia de Pentecoste, quando eles receberam o Espírito Santo. Essa é a de Deus. Então a primeira igreja feita pelo homem, que tinha um sistema do diabo e de morte por trás, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Então ali, Satanás, que estava com a cabeça ferida de morte, vocês sabem, besta é poder. Então o poder romano, imperial, pagão, estava morrendo. E ele casou com a igreja e levantou-se novamente. Por quê? Muitos reis que tinham se convertido ao cristianismo, homens até ricos, fazendeiros, muita gente, o cristianismo estava se espalhando, os apóstolos pregando, as pessoas se arrependendo. E ele viu que isso estava se espalhando, ele disse, eu vou me fazer de cristão para ganhar a simpatia desse povo todo e vou levantar de novo esse reinado, ganhar força que eu estou me acabando. Então ele fez isso, o imperador Constantino forjou um arrependimento. E agora, dizendo ser cristão, conseguiu a simpatia e começou a fortalecer agora. E até enganando as pessoas, tirando o dinheiro das pessoas, vendendo até os pecados. A pessoa pecava, chegava lá, dava o dinheiro, pagava pelos seus pecados. Irmão, quando é que o sangue de Jesus vai deixar de ter valor? Nunca, porque o preço pelo pecado já foi pago. Não temos que dar dinheiro. Não há dinheiro no mundo que possa pagar um pecado. É mentira do diabo. Eles usaram disso para se enriquecerem e conseguiram a simpatia das pessoas e levaram. Roma pagã adorava Júpiter, adorava Sol, e eles queriam, Satanás ainda continuar no paganismo, então colocou para o povo adorar Pedro, adorar Paulo, Maria, e saiu colocando todo tipo de adoração, de engano do diabo, de morte, sistema de morte, porque a Bíblia disse, nos 10 mandamentos, adorarás somente ao teu Deus, o único e verdadeiro Deus. É a palavra de vida para nós. E o diabo veio com o seu sistema de morte. Então, ele passou agora, logo no princípio, quando ele começou a dominar, ainda forçando e matando, 68 milhões de cristãos morreram. Isso os que estão registrados. Morreram com essa besta, essa força, tentando forçar eles a aceitar aquilo. Até o Papa pediu perdão. Vocês se lembram disso? O Papa João Paulo, que já morreu, ele chegou a pedir perdão pelos erros do passado. Mas, irmãos,
não existe perdão sem arrependimento. Para que ele receba o perdão, ele tinha que acabar com o sistema e se arrepender e aceitar a palavra que Deus mandou através do profeta dessa era. Aí sim era um arrependimento verdadeiro. Mas pedir perdão e continuar no mesmo sistema, porque foi isso que Satanás fez. Ele agora começou a usar o engano. Não ia mais ser pela violência, forçando. Ele agora está usando a sua tática do engano. Então, quando surgiu a primeira igreja denominacional, inspirada pelo diabo e o anticristo, para afastar as pessoas da palavra, era Satanás agora usando o seu sistema de morte através do engano. E isso vem crescendo, crescendo. Vamos ler aqui uma parte que o profeta fala, porque nós estamos com o nosso tema é salvos da morte. Salvos do sistema da morte de Satanás. E Deus fez isso conosco, irmãos. Ele tem nos salvado de todo o sistema. E então nós vamos ver o auge desse sistema e vamos ver, para finalizar, como Deus nos salvou desse sistema de morte. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Este concílio mundial de igrejas é a imagem erigida à besta. Apocalipse 13, do 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro. Veja que a besta tinha 2 chifres, o poder político e o poder eclesiástico trabalhando junto. 2 chifres. E falava como o dragão. Como o dragão, o irmão Brana disse que o dragão é o paganismo. Apesar dele ter 2 chifres, poder eclesiástico misturado, mas eles falam como pagão. Induzem as pessoas a adorar mais de um Deus. Vocês entendem isso? É o paganismo, é um dragão. Ele não fala como cristão para adorar um único Deus. Ele fala como pagão, como um dragão, para conduzir as pessoas à adoração de vários deuses, a ser um pagão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada, e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, irmãos, aqui nós estamos falando de 2 bestas. Uma que subiu do mar e a outra subiu da terra. A primeira besta que subiu do mar é a Igreja Católica Apostólica Romana. O mar, a própria Bíblia responde para nós, significa multidões de pessoas, multidões de nações. Ou seja, todas as nações elas estão assim, com a primeira besta. Você já notou como a Igreja Católica tem facilidade com as nações, com as prefeituras, para fazer seus eventos, para isso, para aquilo outro? É a maior facilidade do mundo. A Igreja Católica, ela está sobre multidões de pessoas, sobre nações. É uma besta que subiu do mar. É um poder que subiu do mar, que está dominando multidões de pessoas nessa terra. E a outra besta subiu da terra. A terra é os Estados Unidos. E lá está subindo um poder que se chama o ecumenismo.
O que é o ecumenismo? É a reunião de todas as denominações. Elas estão se juntando, criando força, se envolvendo na política. E essa besta que está subindo, ela é a imagem da sua mamãe, que é a primeira besta. É a mesma coisa, é uma denominação, é uma filha da mãe prostituta, que é a denominação católica. Então, essas filhas estão todas se reunindo. Ela é a imagem da mãe. Quando nasce uma criança, diz, olha, parece com o pai, parece com a mãe. Então, elas são a mesma coisa da mãe. E estão se unindo ali, aquele poder, aquela besta, subindo da terra, subindo dos Estados Unidos, e ela vai render a sua força para a primeira besta. Ou seja, aquele poder ali que eles estão reunindo, vai render a sua força para a primeira besta, que é a Igreja Católica Romana. Aqui diz, quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Outra coisa, veja como o diabo seduz e engana, irmãos. Nas religiões, quando fala sobre a marca da besta, sobre o sinal, e começa, e um diz que é um chip, outro diz que é o www de computador, outro diz que é código de barra. Tudo isso é o diabo desviando a atenção das pessoas para elas não conhecerem a coisa real. Porque esse número da besta, Deus revelou para quem? A quem Deus revela os seus mistérios? A um profeta. É a maneira bíblica de Deus fazer as coisas, é revelar. O profeta William Branham visitou o Vaticano, através de um amigo seu, conseguiu uma audiência com o Papa. E quando ele chegou lá para falar com o Papa, já estava prestes a entrar para falar com o Papa. Então veio a ordem e disse, quando você entrar, você tem que se ajoelhar e beijar o anel do Papa. Ele disse, de forma alguma. Eu já visitei muitos reis, homens importantes nessa terra. Um tinha que pegar um pedaço do paletó, um tinha que fazer isso. O outro, quando saísse, não podia virar as costas. Mas me ajoelhar e adorar o homem, jamais eu farei isso. Então o profeta ele não conversou com o Papa. Ele foi lá, mas não conversou. Mas ele não foi lá em vão. Deus tinha um propósito dele fazer a visita ao Vaticano. Porque quando ele estava passando pelo Museu do Vaticano, e quando ele viu a coroa tríplice do Papa, e nesta coroa estava o escrito, Vicarivi Filii Dei. Quer dizer, no lugar do Filho de Deus. Ou seja, assentado para ser adorado como Deus. E quando ele tomou aquelas palavras, que estavam em algarismo romano, eu me pegava a pensar um dia, por que é que nas escolas, não sei hoje, mas antigamente a gente aprendia algarismo romano. Não era? Para que isso? É para esses momentos que Deus queria, para a gente entender essas coisas. E o algarismo romano, cada letra, algumas letras têm valor numérico, outras não. Então aquelas que têm valor numérico, no nome Vicarivi Filii Dei, eu creio que aqui o pastor Marco deve ter feito e mostrado já esse estudo. E você soma aquelas letras, o valor numérico, e dá exatamente 666. É uma coroa que está na cabeça de um homem, porque o número não é número de computador, nem código de barra, nem chip, é o número de um homem, está escrito aqui na Bíblia. E esse homem será adorado nesse sistema de morte de Satanás, que é a denominação. Então, diz o profeta, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E seu número é 666. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Porém, ela foi curada de sua chaga mortal quando se uniu à igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade. E desse modo tornou-se, veja, de Roma pagã imperial, agora é Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela, e ela assumirá absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igreja, que é a segunda besta, a imagem da besta, que estão formando aquele poder para dar a Roma.
Isto pode parecer improvável para alguns, porém na realidade é muito simples de todos verem, porque neste momento as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é este controle. Esse movimento ecumênico terminará com Roma na liderança. Ainda que as pessoas não imaginassem assim. Não, ainda que as pessoas não imaginassem, assim será. Assim porque em Apocalipse 17, do 3 ao 6, é declarado que a prostituta, Mistério Babilônia, está assentado sobre a besta. Ela está controlando o último, ou quarto império, que é a parte dos pés de ferro, né? E de barro também. Ela está controlando o último e quarto império. Esta igreja romana está fazendo isso, com o sistema mundial de igreja sujeito a ela. Roma estará controlando a esta imagem, o sistema de igreja. Será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igreja ou ficar à mercê da situação, porque não podem comprar ou vender sem a marca da besta na sua mão ou na sua cabeça. Esta marca na cabeça significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, a qual é o trinitarismo, etc. E a marca na mão significa fazer a vontade da igreja mundial. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que as necessitam. Porém, antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo desse sistema mundial de igreja, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Isso é uma grande promessa para nós, irmãos. Mas eu creio que ainda não tivesse essa promessa gloriosa, eu creio que vocês estavam dispostos a morrer pelo amor do nome de Jesus. Mas a promessa é que quando ela começar a perseguir, porque o Espírito é o mesmo, ela vai querer perseguir e matar. E não só ela, mas as filhas também. Veja como as denominações odeiam esse profeta. É falar nesse profeta, é falar uma assombração dentro de uma denominação. Pode fazer o teste. Lá é ensinado a todo momento. Cuidado, falso profeta, heresia. Quando você toca no nome desse profeta, aquilo ali vira uma reviravolta naquele lugar. Eles odeiam um servo que Deus enviou, trazendo a luz e salvação para eles. Está vendo, irmãos? Rejeitando o amor da verdade. Mas para nós a promessa é que seremos arrebatados. Quando o anticristo, antes que ele assuma diretamente, porque o profeta diz que o próprio diabo encarnará no homem para ser adorado. Mas antes que ele faça isso, ele só pode fazer isso quando o Espírito Santo sair daqui dessa terra. Vocês entendem isso? Está escrito lá em Tessalonicenses. Só há um que impede ele de fazer isso ainda. E quem é esse um? É o Espírito Santo. E sabe onde é que ele está? Está dentro do seu coração. E para ele sair daqui, você tem que ir junto com ele. Entendem isso? Então, quando essa igreja for arrebatada, ela vai levar o Espírito Santo. E aí essa terra, o Satanás vai encarnar naquele homem e vai completar o seu ministério da injustiça. E sim, perseguirá ainda a virginécia e matará todos da virginécia, serão mortos na tribulação, porque eles vão acordar e vão despertar que esse profeta era verdadeiro e que essa mensagem era verdade. E o sistema vai vir atrás da noiva, mas não vai achar mais a noiva e vai atacar a virginécia. E elas vão morrer. Mas é bom que elas morram, porque a maneira como ela vai ser salva é porque vão dar a sua vida pelo amor do nome de Jesus. Por isso vão ser salvas lá no juízo. Então elas vão morrer pelo sistema mundial da besta, pela mão do sistema mundial de igreja. Denominações e igreja católica perseguirão esse povo que não quer aceitar esse sistema eclesiástico, que não aceita um Deus trino,
3 pessoas diferentes para adorar, mas sim que aceita um único e verdadeiro Deus e que esse Deus tem nome e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus que nós adoramos, irmãos. Então, grande promessa, Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. E a nossa salvação desse sistema de morte veio através da luz, da palavra de Deus para o último tempo, que é o profeta dessa era. Então, que Deus nos abençoe. E eu abro o espaço, né, para alguma pergunta, né? Qualquer pergunta que os irmãos tenham nesse assunto, qualquer dúvida e desejam perguntar, vocês podem fazer suas perguntas. Irmão Eric. Existem 3 classes de crentes hoje. E sabe-se que a virginésia vai estar na grande tribulação e é lá onde elas morrerão pela palavra. E dessa classe, a virginésia seria os manufaturados, porque o irmão Brana diz que todo o problema que nós temos são aqueles que dizem, mas não vivem, que são os manufaturados. Essa parte aí, até não sei se foi o irmão mesmo que conversou comigo ou outro irmão, e eu vejo assim que não é nem tanto o manufaturado, porque o manufaturado é uma coisa feita pelo homem, pela mão do homem, né? Manufaturado, a palavra manufaturado quer dizer feito pelas mãos, mas nesse caso não a mão de Deus. Ou seja, são pessoas fabricadas, ou seja, pessoas que ela não tem aquela revelação, não tem aquele contato com Deus, e ela é um crente manufaturado, ou nominal. Então, a virginésia, eu não creio que ela está dentro dessa parte aí. Ela está no meio do genuíno. Só que ela é uma pessoa santificada, tem contato com o Espírito Santo, mas ela não entrega toda a sua vida como a noiva entrega. A noiva entrega, se for preciso, entrega seu emprego. Se for preciso, uma mulher, um marido não quer deixar, ela deixa o marido. Ela faz tudo para ter essa joia de ouro que é o Espírito Santo. Essa pérola. Já a virginésia, ela também tem o Espírito Santo, mas ela não chega a receber o selo de Deus, porque ela só fica na santificação. Mas ela é uma pessoa real, é genuína, só que ela é uma virginésia, ela é louca. Ela não chega a receber tudo isso. Que ela pode estar tanto no grupo da classe dos incrédulos, como na classe dos... Não, porque essa separação entre a virginésia e a noiva é uma comparação não dessa classe aí, entendeu? Essa comparação das classes, que é a noiva, o crente verdadeiro, o manufaturado e o incrédulo, não pode a gente associar entre a noiva e a virginésia, entendeu? É como se ela estivesse nessa mesma grupo aqui, só que ela só vai ser salva através da morte. Nós vamos ser salvos através porque a gente aceitou toda a palavra. Ela não, ela vai ter que morrer porque não se entregou completamente. Mas ela está dentro desses que vão ser salvos também. Está entendendo? Agora, dentro da igreja, tem 3 classes de crente, que é o genuíno. Nós podemos dizer assim, esse genuíno, dentro dele tem virginésia e tem noiva. Está entendendo? O manufaturado, que é aquele que é fabricado pelo homem. E muitos pastores até erram muitas vezes e ficam fabricando a pessoa. Você não pode fabricar a pessoa. Você tem que pregar a palavra, tem que mostrar a verdade, mas tem que ser firme. A pessoa por si própria é quem escolhe o seu destino e quem vai seguir o seu caminho. Eu não posso ficar forçando uma pessoa, o tal e aquilo outro, não. O irmão Brano, uma vez, perguntou para ele, veio 2 homens. Veja a atitude do profeta. Ele disse assim, irmão Brana, eu queria que o senhor me dissesse como é que eu posso fazer assim, assim, eu estou para tomar essa decisão. O irmão Brana disse, irmão, faça por aqui, 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 assim, assim, assim. E aquele irmão foi embora. Depois veio um outro irmão com o mesmo problema daquele. A mesma identificação. Só que esse já veio diferente. Disse, irmão Brana, eu vou fazer isso, isso e isso, vou fazer assim. O que é que o senhor diz? Faça. Notaram a diferença? O primeiro veio e perguntou, como é que eu posso fazer, irmão? Ele estava procurando a orientação de Deus para fazer a coisa certa.
O outro já veio diferente, disse, eu vou fazer, já foi dizer, eu vou fazer assim, assim, assim. O que é que o senhor acha? Ele disse, faça. Aí Billy Paul disse, mas papai, o mesmo perguntou a mesma coisa, o senhor disse esse. Ele disse, Billy, esse aqui já veio determinado, já veio dizendo que vai fazer isso e aquilo outro. Quer dizer, veja que o homem não pode forçar o outro a alguma coisa. Nós, como pastores, nós não podemos manufaturar alguém. É eu fazer você, não. Eu vou pregar a palavra. A palavra é quem vai fazer você, se você crer nela e obedecer. Vocês estão entendendo? Crente manufaturado é esse. É algo fabricado pelo homem. Não é algo que nasce verdadeiramente da palavra de Deus. Entenderam essa parte? E o incrédulo é aquele que nem demora muito tempo. Ele vem para a igreja, mas escuta aquilo ali, já vai embora, deixa para lá, e depois está falando mal. Oxe, eu saí dali, aquela igreja, um falso profeta, lá tem isso, tem aquilo outro. Esse é o incrédulo, ele não para nem para ouvir a palavra, nem examinar nada. Então existem essas três classes. Vocês entendem assim? Mais alguma pergunta, irmão Euquias? As denominações hoje, ela é a imagem da besta hoje, a denominação, ou só no concílio, quando houver o concílio? O concílio já começou, né? Já está por aí, se você pesquisar na internet e ver, já começou. Mas desde a hora que ela nasce uma denominação, ela já é a imagem da sua mãe. Você está entendendo? Agora, para nós dizermos que já está no cumprimento, nós podemos dizer que já estamos vendo. Mas vai chegar a hora que ela vai ter a força dado pelos estados, pela política, e vai perseguir, vai fechar. Irmão Brando disse que vai chegar um tempo que vão fechar as portas do tabernáculo. A gente nem vai poder adorar aqui. Mas isso aí já vai ser já na parte final, quando a gente tiver para ser arrebatado. Então, ela é a imagem da mãe desde a hora que ela nasceu, uma denominação. Toda denominação tem a imagem da sua mãe. Como nasceu a Igreja Católica? Como ela surgiu? Através do casamento, da política e do pensamento do homem, trazendo uma doutrina que não é a palavra de Deus. Eles usam a palavra, mas com as suas interpretações, tiram uma coisa, acrescenta outra. Então isso é uma denominação. Então toda a igreja hoje que nascer nesse mesmo estilo que nasceu a católica, desviando uma coisa ali e outra aqui, umas tem 90%, outras tem 80%, outras tem 50%, uma chega bem pertinho, 99%, mas é uma denominação, porque só a noiva ela tem 100% da palavra. As demais que pregam diferente do que a Bíblia diz, ou que não aceitam a luz da verdade, porque a diferença está aqui. Se você é um cristão genuíno, verdadeiro, você aceitará toda a luz da verdade de Deus. Se uma igreja ela é verdadeira, é a igreja de Deus, ela crerá em toda a luz que Deus enviou, que é a mensagem da hora. Se ela não aceita, e mesmo assim segue na sua própria doutrina, ela está à imagem da sua mamãe, que é a Igreja Católica Romana. Mas, para cumprir tudo, para render a força, isso está acontecendo já. Eles já estão se unindo, já muitas denominações. Um irmão tinha até a lista das denominações que já está. O irmão Manassés, que pesquisa muito isso, podia até procurar para a gente, né? Depois procurar essa lista das igrejas que estão dentro desse sistema do ecumenismo. Entendeu, irmão? Mas esse concílio, quando houver esse concílio, no caso, o concílio já começou. Já começou, lá nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, as denominações que hoje existem aqui, certo. Eles são chamados, cada líder, por exemplo, os presidentes das denominações, ou esse concílio vai ser entre eles, ou vai ser outras pessoas que já estão por cima deles? Já estão... Não, eu creio que vai ser os presidentes, né? Quem domina, pronto, digamos aqui, vamos dar um exemplo. Quem domina todas as Assembleias de Deus é o pastor Ailton Alves. Ele tem a ordem suprema. Se ele disser, sai um pastor dali, vai para ali, sai dali, vai para cá. Se ele disser, a doutrina hoje é assim, assim, assim. Todas as igrejas elas vão acatar aquilo ali que ele colocou. Então, quando for resolver esses problemas, é ele quem vai lá e vai dizer para o povo, olha, nós estamos se unindo e vamos fazer parte desse sistema aqui, isso vai ser muito bom e tal, vai convencer as pessoas. E é claro que nisso, um ou outro lá dentro vai despertar. Vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aí, eu já ouvi alguém falando isso. Entendeu? Aí o que está ali dentro, ele não vai ficar mais ali, ele vai ter que sair para vir para a luz de Deus, entendeu? Então, com certeza, são os cabeças das religiões que vão estar lá
para aprovar esse ecumenismo, né? Muitos já aprovaram. É bom que o irmão procure essa... Já foram, né? Tá vendo? Já estão lá, pronto. Tá vendo? Então quer dizer que a coisa já está real. Está perto, irmão, da gente ser arrebatado. Graças a Deus está perto de nós sairmos dessa terra, desse sofrimento, né? Mais alguma pergunta? Se nenhuma, então é porque a classe entendeu bem, né? A batalha do Armagedon, né? Pronto, a Bíblia diz que, vamos ver lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Diz assim. No 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, essa batalha do Armagedon, o irmão Brana ele ensina que a terra e nós, os cristãos, temos que passar pelo processo de purificação de Deus para ir para o novo céu e o novo céu e nova terra, o reino de Deus. Então, qual é o processo na vida individual de cada um? O irmão Brana diz que é o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, a santificação do Espírito Santo e depois o selo do Espírito Santo, que é o fogo na alma, queimando todo o pecado, e você recebe o selo de Deus. Ele diz que a terra também passou o mesmo processo. Ela foi batizada nas águas do dilúvio. Quando houve um dilúvio sobre a terra, ali era o batismo dela, nas águas. Quando Jesus derramou seu sangue na terra, que pingou ali na terra, santificou a terra com o seu sangue. Só que ainda ficou toda contaminada com as coisas, as obras dos homens. Tudo que é obra da mão do homem está ainda na face da terra. Aí, para que o reino de Deus venha, tem que ser purificada com o fogo. Então, esse fogo vai fundir todos os átomos. Não é que vai deixar de existir. Até tem um pensamento, parece que é Voltaire, que diz: nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Eu creio que é assim que ele diz, né? Quer dizer, o fogo ele vai derreter os elementos. Esses carros, não pode existir um carro desse no reino de Deus. Porque um carro é uma parte boa, transporta a gente para longe. Mas ele solta um gás ali que contamina o pulmão, adoece e você morre. No reino de Deus não há morte nenhuma. Então a obra da mão do homem é um carro desse. Então isso vai ser fundido, vai ser queimado. Tudo isso aqui vai derreter e voltar aos átomos originais. E o novo céu e a nova terra feito por Deus, onde só vai existir vida. Nenhum tipo de morte, nenhum tipo de obra da mão do homem. É as obras da mão de Deus, que é perfeita e eterna. Então esse fogo será justamente quando terminar os 3 anos e meio. A batalha do Armagedon. Ou seja, a terceira guerra mundial. E isso vai acontecer mais, vai começar a desencaminhar as coisas quando os judeus quebrarem o pacto com a igreja romana. O irmão Brana, ele explica isso, que os judeus, eles têm o bônus, ou seja, eles controlam a economia quase do mundo inteiro. Na rua Wall Street, eles são os maiores acionistas lá nos Estados Unidos.
Então, a Roma ela tem o ouro. Então, o ouro tem que se juntar com o bônus para ter realmente um poder verdadeiro. Eu não entendo muito bem essa parte de economia. Nunca fiz faculdade de economia. Mas eu sei que o profeta fala isso. Que os judeus têm a parte do bônus. E a Roma tem o ouro. Ela vai fazer um pacto com os judeus. Nesse tempo de 3 anos e meio, os profetas estão pregando lá. E trazendo as pragas para esse mundo. Moisés e Elias. Então, nessas pragas, nesse coisa... Quando o Israel despertar e ver que Roma é o anticristo, é contra Deus, ele vai quebrar esse pacto. Aí nessa quebra desse pacto econômico, aí vai desencadear as batalhas, né? Entre as nações. Não existe detalhes sobre isso, né? Mas nós sabemos que esse ponto vai ser o ponto onde vai começar. E o mundo inteiro com ódio daqueles 2 profetas, porque está trazendo o quê? Todo tipo de peste, de praga para essa terra. Aí diz a Bíblia que quando eles forem mortos, porque ele vai ser morto pelo sistema, tanto os 144 mil como os 2 profetas vão ser mortos, aí vai ser festa nas nações. As nações vão se presentear umas a outras, alegres, porque ter destruído aqueles 2 profetas. Mas de repente, eles vão receber vida novamente, vão ressuscitar, e aí eu creio que é quando vai vir o final de tudo, e vai começar as guerras entre as nações mesmo, que o profeta disse que esse fogo que vai destruir essa terra agora é o próprio fogo dos homens. Na Bíblia diz que o homem é pego na sua própria astúcia. Os seus próprios mísseis, bomba de hidrogênio, todas essas armas, esse mundo está pendurado de arma um contra o outro, apontando um para o outro. Só basta fazer assim que começa a confusão. Ele já tem satélite e tudo, os Estados Unidos para a Rússia, para a China, eles também apontando para os Estados Unidos. Olha, essa terra ela está pendendo num fiozinho. Só a mão de Deus que não permite ainda, porque não é o tempo. Mas quando Deus tirar a mão, isso vai explodir. E quando isso explodir, vai desencadear a 3ª Guerra Mundial, que é essa batalha do Armagedon. Então vai ter aquele fogo. A bomba de hidrogênio mesmo, ela funde 2 hidrogênios. É o que acontece na superfície do Sol. O Sol, ele pega 2 átomos de hidrogênio e funde um com o outro, e aquilo libera fogo e energia. Antes tinha a bomba atômica. A bomba atômica, ela pega o átomo e quebra o núcleo de um átomo. Quando quebra o núcleo daquele átomo, libera força e energia. Mas, se comparar com o que eles fazem com a bomba de hidrogênio, ele não quebra o átomo de hidrogênio. Ele junta 2 átomos e forma o gás hélio. E isso é muito fogo e muita energia, 1000 vezes mais do que a bomba atômica. E essas bombas estão espalhadas por aí. Então, tudo isso, todas essas armas, todas essas coisas que eles têm, isso vai estourar a qualquer momento. Nós já estamos começando a sentir isso. As próprias crises nos países, em todo lugar é protesto. O próprio Brasil agora, que a gente nunca viu isso, agora é protesto para todo lado, é confusão. Então, a coisa está bem próxima, irmão. Nós podemos saber que a coisa está bem próxima e está acumulando. Isso vai explodir, e essa batalha do Armagedon é o que vai purificar com fogo toda essa terra. E depois de purificado, nós vamos sobre as cinzas, o reino de Deus vai descer aqui para o milênio. Jesus com a sua noiva. Isso é depois dos 3 anos e meio, no final, né? Porque já vai ser o fim de tudo. Aí depois desse milênio, virá a batalha de Gog e Magog. Porque tem 2 batalhas que a Bíblia fala, a de Gog e Magog e a do Armagedon. A do Armagedon é o fogo natural para derreter os alimentos, os elementos daqui da terra. E a de Gog e Magog vai ser quando Satanás, lá na Bíblia mostra que Satanás vai estar preso durante 1000 anos, não é isso? E o irmão Brando disse que essa prisão ela é uma prisão de uma consequência. Ou seja, é uma prisão relativa ao milênio, porque o milênio só tem gente cheia de Deus no seu coração. O diabo está preso na dimensão dele. Por que a gente diz que o diabo hoje está solto no mundo? Porque ele está usando as pessoas para fazer a maldade. Não é isso? Então ele está solto. Ele usa qualquer um ali, pega um ali, mata, faz isso, aquilo. Ele está solto, é um espírito. Um espírito não pode fazer nada aqui se não tiver alguém para dar razão a ele. Então, no milênio ele está preso. Não tem, ele procura alguém, não tem. Só tem um povo cheio de Deus.
Então ele vai ficar preso na dimensão dele. Mas quando terminar o milênio, o que é que vai acontecer? Todos vão ressuscitar. Aí ele se solta novamente. Todo aquele povo vai fazer guerra contra a cidade santa. É a batalha, a última batalha, Gog e Magog. É o diabo e seus anjos e seus seguidores, com ódio de Deus e do seu povo, atacando para tentar destruir. E aí eles vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. E aquele fogo ali não é esse fogo atômico só. Não é um fogo natural só. É o fogo eterno de Deus. Está escrito na palavra. Aquele ali destrói os elementos e destrói a alma. Ela some. Ela deixa de existir. Vocês entenderam isso? É um fogo diferente desse fogo agora da Terceira Guerra Mundial, do Armagedon. Ali na batalha Gog e Magog, depois do milênio, eles vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. E ali queimarão até terminar os seus pecados e a sua alma será aniquilada, ou deixará de existir. Com certeza, irmão, eu penso que o diabo vai ser o último a ser queimado, porque ele é que é o cabeça de tudo isso. Ele vai ser o último, eu penso, né? Isso não é uma doutrina, né? Mas eu penso isso, que ele será o último a ser queimado nesse lago de fogo e enxofre e deixará de existir todo o mal, toda a morte, toda a maldade, todo o pecado deixará de existir e essa terra terá milhões de pessoas que amaram a Deus e que viverão eternamente numa terra de paz, justiça e amor. Então, isso é o que está para acontecer na frente, né? Querido Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por este dia, Pai, em que pudemos já pela manhã estar aqui, junto contigo, meu Deus, em comunhão com o teu Espírito Santo, ouvindo a tua santa palavra, Pai, e que esta palavra, meu Deus, seja uma revelação espiritual em nossos corações, para que possamos vencer o sistema da morte do diabo que está pairando nesse mundo, meu Deus. Que possamos andar na tua luz, Senhor, e ter um testemunho fiel para a glória do teu santo nome, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a permanecer sempre em tua presença, Pai. Nos leva de volta aos nossos lares nesta manhã e nos ajuda, Pai, para que possamos estar aqui novamente durante a noite para adorar o teu santo nome. Nós não cansamos, ó Pai, não queremos cessar de te adorar jamais, Senhor. Nós desejamos te adorar eternamente, Pai. Que o Senhor nos ajude a estar aqui nessa noite e que o Senhor traga mais uma porção da tua palavra para os nossos corações, ó Pai. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus.